certo? Um, um recurso bastante interessante também é que ele permite então que esse processo seja publicado no repositório central do processo. Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, você vai clicar no processo e acessar essa opção aqui, Publish to BPM MDS. Então, basicamente, aqui vai abrir um assistente que vai permitir que esse processo seja publicado no repositório central do processo da ferramenta. Tá? Eu já fiz isso com esse processo de template aqui. Basicamente, o quê? Que é um outro recurso bem interessante da ferramenta que permite que sejam publicados templates de processos. Ou seja, você permite que os usuários criem novos processos a partir daquele template. Então, esse template, eu criei um template bem simples, com algumas atividades, demonstrando o que de mínimo o processo deveria ter e a forma correta de modelagem em algumas situações. Então, eu coloquei um evento de início, uma tarefa humana de início. Aqui eu demonstrei como seria feito um fluxo para uma atividade que tem um tempo para ser executada. Então, aqui o tempo e o alerta. E como deveria ser feita o disparo e o recebimento de mensagens de serviços através desse processo. Tá? Se eu entrar, então, esse processo foi publicado no repositório central. Se eu entrar aqui no nosso Composer, a gente vai poder ver na prática o que isso significa. Então, modelei o processo, publiquei. Aqui ele me deu um erro de inatividade, ele faz o controle de atividade, de tempo que você está atuando no sistema. Se você não atuar por algum tempo, ele vai deslogar o usuário automaticamente. Então eu entrei. Então aqui no Composer, o ambiente principal do Composer, então o que ele traz? Ele já traz a estrutura de pastas com os processos de cada pasta. Então aqui, os processos, esses são processos que já estão publicados no repositório central. Se eu clicar em cada em um deles, ele vai trazer então esse processo, permitindo a visualização através do browser. Então aqui o processo teste, clico nesse processo, está aqui, trouxe o processo modelado aqui. Tá? Que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso deletar, eu posso inserir novos componentes. Então a barra de componentes é exatamente igual ao que tem no estúdio. Então tem todos os elementos da BPMN estão disponíveis aqui, permitindo então que o analista faça a modelagem do processo utilizando então somente um browser, certo? Então eu vou demonstrar agora como eu faço para criar um novo processo no Composer utilizando aquele template que eu publiquei através do estúdio, que é esse template aqui. Então eu fechei o projeto que eu estava trabalhando e eu vou na opção criar novo projeto. Então aqui eu escolho. Eu posso criar um projeto a partir do zero, né? Ou eu posso criar baseado em um modelo, em um template. Então se eu selecionar a opção baseado em um template, seleciono o template que eu desejo, defino um nome para esse processo, digo que eu quero começar a editar ele agora. No próximo página do assistente, eu tenho mais algumas opções. Entre elas, definir em qual pasta esse processo vai ser armazenado. Vou armazenar esse processo na pasta Blueprints e vou criar. Então agora eu estou criando então um processo baseado nesse template.
Então ele trouxe, clico em template de processo, trouxe o processo. Na verdade, esse processo, então, como vocês podem ver, é o mesmo processo que eu publiquei através do Studio. Então, basicamente o mesmo processo. Agora o usuário vai definir se ele vai realmente precisar de todos esses elementos. Se o processo não tiver, por exemplo, envio e recebimento de mensagens, ele pode simplesmente deletar. Então, com isso, você permite que os usuários tenham um ponto de partida para a modelagem dos processos. Ok? Eu posso validar esse processo, eu posso salvar, eu posso compartilhar o processo, ou posso deixar ele privativo até que você finalize. Então tem uma série de opções disponíveis. Então essa é uma visão geral do Composer. Voltando ao nosso Developer, então aqui eu falei no início que a ferramenta permite que você defina as interfaces das aplicações que vão suportar o processo através do BPM Studio. Então, como a gente faz isso? Nesse processo de subscrição, eu tenho 3 atividades. Eu tenho, então, 3 aplicações, 3 interfaces definidas dentro do BPM Studio. Então, se eu acessar aqui, por exemplo, na atividade de elaborar cotação, essa atividade tem um formulário associado a essa atividade. Então, eu estou abrindo esse formulário agora. Então ele vai renderizar esse formulário. Algumas mensagens, está aqui. Então ele trouxe o formulário que vai aparecer para o usuário, está aqui. Eu tenho então uma série de componentes disponíveis que eu posso arrastar para esse formulário, para ajudar a montar esse formulário. Eu tenho ADF, CSS, HTML, JSF e assim por diante. Então, cada um desses elementos aqui você vai usar em determinada situação. O conceito é o mesmo, você vai clicar no do elemento e arrastar para dentro do formulário. Com isso, você consegue, então, criar formulários bem complexos, inclusive com wizards, para apoiar a execução do seu processo. Então, agora a execução do processo modelado no Oracle BPM Studio, Então, o nosso processo de subscrição. Na ferramenta, no ambiente de execução de processo. Então vamos logar com o usuário que vai disparar esse processo. Então, olhando nosso processo, a primeira atividade, a atividade que vai disparar esse processo, é a atividade de elaborar cotação. Logando com esse usuário, então aqui, na opção de Applications, eu vou ter aqui a aplicação relacionada, então a aplicação de disparo desse processo de subscrição. Então, se eu clicar nessa atividade, nesse link, ele vai abrir o formulário para preenchimento para disparo desse processo. Então, aqui um formulário bem simples. Esse é o mesmo formulário que eu mostrei anteriormente, como ele foi construído. Então, aqui eu coloco a data que a solicitação está sendo feita. Eu vou colocar o meu nome, alguma observação e a descrição da cotação. Se eu clicar no botão de Submit, então esse processo vai ser disparado. Então, olhando o processo no BPM Studio, a gente vê que a próxima atividade desse processo vai para a área de atendimento comercial e a atividade se chama Identificar o produto desejado e a complexidade. Então, se eu me logar agora como usuário dessa área,